Nós sabemos que as criaturas foram capturadas no dia 20 aqui em Varginha, aqui perto do bairro Jardim André, e ele faz menção que viu a nave caindo uma semana antes, no sábado, dia 13. Né? Outro ponto também que, de certa maneira, no início nós até utilizamos para tentarmos deixar de lado esse tipo de depoimento, foi a referência que ele faz ao problema do local da queda. Né? Não sei se foi citado, acho que não foi citado. Esse objeto que ele viu inicialmente voando, né, passando por cima da estrada, né, que liga São Paulo a Belo Horizonte, e depois foi caído, e ele teve acesso, inclusive, ao nível de contato visual com os fragmentos dos mesmos, né, caiu muito mais próximo de Três Corações do que a gente poderia imaginar. Na verdade, inclusive, caiu dentro do município de Três Corações. É o seguinte, olha, meu irmão não fazia uso de drogas, nem de bebida, e ele não tinha tipo de vício nenhum, certo? Ele era um motorista da polícia e também trabalhava no táxi. Porém, no dia 6 de fevereiro, como foi mencionado, meu irmão apareceu com um caroço na axila esquerda, um simples cabelo inflamado. Quando foi no dia 7 de fevereiro, passando, porque todo militar, ele é obrigado a passar pelo médico existente no quartel. Então, ele fez a ficha para consulta. Consultou o tenente médico Robson Ferreira de Mello, que na época era médico do quartel, sugeriu a ele que fizesse que abrisse o ferimento ali, que era apenas um caroço. Esse lugar não foi feita sepsemia, não foi feita limpeza, ele foi aberto esse caroço com todos os pelos debaixo da axila, que funcionário que ajudou lá, que eu não vou revelar o nome, certo? Ela confirmou, e o ambiente que foi feito não era um ambiente bom, que não foi feito num ambiente esterilizado, no próprio consultório dele. Ele simplesmente abriu o local e apertou, certo? Isso passou-se, isso foi numa quinta-feira. Quando foi no domingo, por volta de meio-dia, meu irmão sentiu uma dor nas costas. Foi levado no médico do hospital ali, pronto-socorro. O médico não foi dado. Até hoje, a minha opinião é o seguinte: esse laudo para mim já não vai ter serventia mais, porque esse laudo para mim, ele já pode ter alterado esse laudo, certo? Inclusive, a gente conversou com muita gente que trabalhava junto com ele, que realmente confirmou que nesse dia meu irmão trabalhou, no dia 20 de janeiro. Lá ele trabalhava por escala, por turno. Ele trabalhou 2 turnos. O enterro ele aconteceu quantas horas? Não, isso a gente passa as perguntas depois. Seria sofrer tudo de novo. Por quê? Qual a explicação? A pessoa Birajara. Pelo que ela disse, eu entendo pelas palavras dela que foi dada uma desculpa nesse sentido. Não faça, porque uma exumação sempre é muito triste e vai fazer a família reviver e sofrer tudo de novo. É o que eu acabo de entender pelas palavras dela, não posso entender. Mas independente dessa observação, que é de um policial, dentro do aspecto legal, o senhor, como advogado e presidente dessa instituição, não pode solicitar em nome da família essa exumação? Se eu fosse advogado da família, representando-a, posso sim. A família tem um advogado no caso. Poderia subestabelecer ao senhor essa procuração? Seria uma forma do senhor se capacitar legalmente para pedir a exumação? Claro, através da qual viria o se a intenção fosse essa, o caminho seria realmente esse. Sim. O corpo ele foi enterrado quantas horas depois da morte? 15 horas e 15 minutos. 15 horas depois que faleceu. Isso, ele morreu principalmente e foi enterrado às 3 horas. Bom, a revelação desses nomes aí, dos militares principalmente, nós vamos divulgar. Perfeito. E que tipo de repressão vocês já pensaram? Eu acho uma excelente pergunta, se os meus colegas me permitem continuar. É que nós não estamos de forma alguma, desde o estudo, alegando que militar nenhum cometeu crime algum, ao contrário, que nenhum militar esteja cometendo qualquer ato aí extremamente hostil para a humanidade, ao contrário. Nós estamos simplesmente cientes de que os militares de Varginha, principalmente da polícia, do Corpo de Bombeiros, e por que não até os militares de Três Corações, estão simplesmente submetidos a um processo de abafamento mundial, submissão essa que veio de alguma forma. Não nos cabe, talvez, questionar aqui. Elementos, por exemplo, desses que acabam de ser citados pelo Vitório Pacatini, do Corpo de Bombeiros, que participaram da operação de captura, foram cumpridos com a determinação, vá lá ver o que está acontecendo, com a determinação que nós acabamos de receber. Chegam lá, se deparam com algo estranho, que visivelmente era algo animal, né? Se inteligente ou não é outra história, tinham que capturar mesmo, até pensando assim.
Só que depois tudo foi submetido ao processo de abafamento. Não vejo, pois, como estarmos dando margem a algum prejuízo para essas pessoas, mesmo porque não foram elas que nos disseram, né? Eu repito, são testemunhas que participaram de diversos fatos e que através disso não só podemos constatar aqueles dos quais elas participaram, como outros também que foram paralelos. Então nós respeitamos demais as Forças Armadas e, resumindo, apenas existe uma situação muito clara. Existe um setor dos ufólogos, e muitos acreditam que são brincalhões de final de semana, domingueiros. Nós fazemos questão de não nos sentirmos assim, levamos muito a sério, e que querem se conscientizar e talvez mostrar para as outras pessoas que um fenômeno maravilhoso, extraordinário, importantíssimo para a ciência, para a sociologia, para a filosofia, enfim, para todas as áreas do setor de conhecimento humano, está acontecendo. Agora mais do que nunca. Existe um outro setor que, sabe-se lá quais são os motivos, acho que são até óbvios, tem interesses em abafá-lo, em dizer que ele não existe, e até de ridicularizá-lo. É importante ressaltar que do comandante do Corpo de Bombeiros na época, o Major Maciel, e os outros nomes que foram citados, seria bom dizer que existem outros também. Esses são os que nós já temos certeza e podemos trazer a público, mas nós sabemos que está faltando alguém. Assim que tivermos os outros nomes, nós vamos trazer a público também. Portanto, não são só esses não. Está faltando mais alguém que a gente já está aí investigando. Assim que for possível, vamos trazer o nome. Consta o falecido depois do PT da Varginha ser somente o Marcos ali? No transcorrer das nossas investigações, sim. Somente ele? Somente foi a ele. vítima de todo esse momento? Até agora, sim. Nas circunstâncias que foram apresentadas. Olá, Marta. A sua família oficialmente procurou algum tipo de apoio ou resposta junto ao comando da Polícia Militar? Eu digo oficialmente. A gente teve lá que quem mexe com o processo sou eu, que minha família não fica muito a par. Eu tive lá no quartel, o tenente Maculani mandou conversar com o Robson correu de mim, não quis falar comigo. Robson era o médico. Era o médico. E lá eles não dão informação nenhuma pra gente. Através de advogados, você não fez nenhum questionamento? Não. Foi pedido, né, em vários ofícios, foi pedido que ele mandasse as pessoas lá para prestar depoimento. Só que falar com a gente assim, não. Mas sendo mais claro, com ofício, com documento, com representação de advogado, você pediu algum esclarecimento? Foi pedido. E eles não responderam com Não, ofício? eles mandaram o Robson lá, as pessoas que foram citadas na época, eles mandaram lá para prestar depoimento, só isso. A resposta deles foi só verbal? Foi. Só repetindo, existe o inquérito. Foi solicitado o Pedro Irmão, mas esse inquérito foi impulsionado por ele. Então, nesse inquérito, claro, há os depoimentos, né? Que agora foi isso. No dia que ele foi buscar roupa na casa dele, estava ele e o capitão Siqueira ou tinha mais algum outro? Não, estava ele e o outro P2. Que ali são 4, né? Não, trabalham em 2. Tem o Sargento Ferreira, é isso? Eles são em 4. Tava o capitão ou tava ele e mais um outro soldado que você não conhece? Só ele, não. O soldado eu conheço, só que eu não vou revelar o nome a pedido dele, certo? Tava só o meu irmão, que era o motorista, e o... E mais esse outro soldado? Veja, esteve aqui em Varginha um escritor internacional, J. Benítez, investigando esse caso, e que, segundo eu apurei, não quis falar com o senhor, não quis ter nenhum contato. Ele nos informa se você sabe a razão desse procedimento do J. Benítez, e se outras pessoas ou outros organismos não especializados ou especializados estão explorando esse caso de Varginha sem relacionamento com o Instituto de Ufologia daqui. Bom, é lógico que hoje em dia nós já perdemos totalmente o controle de acompanhamento das publicações do exterior através da imprensa e de grupos de ufologia, de assuntos afins e, enfim, de publicações também que nada tem a ver com ufologia. Nós já nem sabemos quais são mais publicados. Nós podemos informar os senhores que há uma repercussão hoje a nível internacional, que poderia, acredito, até ser confirmado pela televisão empresa que aqui está presente, como jamais aconteceu, a não ser pelo famoso caso Roswell. O que ocorreu, na verdade, com relação à vinda do senhor Juan José Benítez aqui em Varginha, eu não posso interpretar de outra forma, senão da seguinte maneira. Quando eu compareço a um local de direto interesse da minha pesquisa, eu acho que é para pesquisar o caso que lá esteja ocorrendo.
ou que me chegou ao conhecimento. Então eu acredito que ele tenha vindo aqui para pesquisar o caso. Agora, qual o método dele? Quais são as intenções dele nessa pesquisa? Eu não posso afirmar. O fato é que, quando logo no dia seguinte, a visita dele aqui nos chegou a esse conhecimento, nos chegou ao conhecimento que ele de fato aqui estivera, nós fomos colhidos de surpresa e até de muita estranheza, porque ele afirmava para a imprensa de São Paulo, o que foi confirmado por uma entrevista dele em gravação para o Cláudio Corvo, que se relaciona muito bem com ele há muito tempo, é amigo particular dele. Ele que estivera mais curioso, não quiseram nos procurar, porque a visita era rápida, enfim. Mas o fato é que chegou lá naquele terreno, onde nós afirmamos foi capturada a primeira criatura pelo Corpo de Bombeiros, às 10h30 da manhã, que aqui todos conhecem, é o terreno de José Gomes, ali aquela mata de eucaliptos dentro da cidade. Ele, em pouco tempo de buscas, diga-se de passagem, num local onde nós, mais de 30 pesquisadores, havíamos passado por ali inúmeras vezes, fazendo uma verdadeira operação pente fino, descobriu então, aliás, quem viu primeiro foi a esposa dele, que estava aqui em Varginha com ele, 3 marcas, 2 buracos cilíndricos e uma marca quadrangular rasa, cujos detalhes técnicos não são cabidos aqui, seria até enfadonho. Mas, quando depois dessa notícia fomos até o local e com uma certa dificuldade descobrimos estas marcas, o nosso estarrecimento aumentou. Nós ficamos simplesmente pasmos, porque visivelmente as 2 marcas cilíndricas eram 2 buracos feitos por cavadeira. Cavadeira mesmo, aquela máquina agrícola, aquela enxada dupla, com 2 cabos, com 2 lâminas cilíndricas, que a gente soca no chão, abrem-se os cabos, tira-se a terra ali, o material, coloca-se do lado para fazer moirões de cerca, etc. Mourões. E a terceira marca, não deu para distinguir bem, mas ela estava feita sobre a base de um cupim, de um cupinzeiro. Nós então, imediatamente, para não arriscarmos opinar sobre uma área que não nos diz respeito em termos técnicos, é uma questão de responsabilidade antes de tudo, o ufólogo não se meter onde não deve, ou seja, pegar a assessoria da área científica e técnica, nós levamos um engenheiro civil ao local e levamos um físico licenciado pela Universidade de Minas Gerais. Ambos com farta experiência no meio rural, porque o segundo, inclusive, é um fazendeiro próspero demais da região, que leva a fazenda, inclusive, com altas técnicas. E nos deram laudos circunstanciados, que não restava a menor dúvida. Aquelas 2 marcas cilíndricas eram 2 buracos feitos por cavadeira, provavelmente por alguém que tentara colocar um mourão de cerca ou aleatoriamente. E a marca rasa quadrada não passava da base restada ali de um formigueiro arrancado com a enxada da base de um cupinzeiro. Nós temos os laudos em nosso cuja terra, inclusive, estava do lado Assim, visivelmente havia a marca dos 2 montes de terra do material retirado do buraco pela cavadeira e colocado do lado. Era visível, eram visíveis os 2 montes de terra. Sim, por favor. Depois que conversei com o Denis lá em São Paulo, eu passei os dados para o Birajara, depois vim para cá e no local. No local simplesmente ocorreu uma queimada alguns meses atrás. O Benítez afirma, eu acho que a posição dele foi um momento de grande oportunismo, de querer, de repente, aparecer com o caso do Varginha, vai escrever um capítulo no livro dele. Então, uma pessoa que veio aqui, não sei se tem capacidade ou não para analisar um poço e confundir buraco de cavadeira. Mas declarou isso. Estivemos aqui completamente, ficamos decepcionados, porque não só no triângulo das 3 marcas, tinha as pedras pretas, mas uma região de 40, 50, 60, 70 metros de raio. A área toda foi queimada lá. Porque deu uma queimada mês atrás, as pedras na superfície ficaram essa fuligem. E a tal árvore seca, calcinada, desidratada, também é uma coisa incrível. A árvore é uma árvore antiga, velha, está lá assim com alguns problemas na sua casca, mas por incrível que pareça, tem um galho grande lá com várias folhas verdes. Ela não está desidratada, mas pelo contrário, está extremamente viva. Lamentavelmente, eu acho que foi um momento de oportunismo de querer se aproveitar em cima dos fatos que ocorreram em Varginha. Lamentável. Talvez seja esse o motivo justamente que o impediu de procurar o Birajara. Essa é a minha visão pessoal. Eu queria perguntar para... Se escondeu da imprensa também. Eu queria perguntar para a Marta se você confirma que no dia 20 seu irmão estava em serviço, se você já sabe o itinerário que ele possa ter feito na suposta hora da captura da criatura. O itinerário não, mas se ele estava no serviço, eu posso te afirmar que sim. Dia 20. Dia 20.
relação ao acompanhamento que o Carlos teria feito, ele em algum momento relatou que os militares usavam aparato técnico, roupas especiais para se proteger. O Carlos Souza, ele só viu os militares quando ele conseguiu chegar no local. No local, na fazenda Maiorim, entre todos os destroços, ao longe, ele viu os militares de 30 a 40 eles tinham, vários, rapidamente pegando os pedaços espalhados e colocando em cima do caminho. Aparentemente, o que ele viu lá, um helicóptero, ele viu 2 caminhões do exército, 3 carros civis e uma ambulância. Ou seja, porque se eles chegaram tão rápido, é sinal que eles estavam já antecipadamente seguindo esse objeto. Porque, só voltando, em termos de aparato militar, estavam só de fuzil, e da roupa camuflada, não tinha nenhum outro tipo de equipamento, pelo menos ferido, estava à distância longa. Não viu algum tipo de aparato especial para recolher destroços ou outra coisa. Nem mesmo aquele que o abordou para retirar o material que estava no veículo? Não. Só armado com o pessoal do exército com fuzil falso, todos eles. Agora, uma coisa curiosa, o casal Eurico Oralina viu uma nave muito parecida que tinha nas suas estruturas um buraco, soltava muita fumaça. Esse casal não nos afirmou com certeza que seria dia 20. Pode se tratar da mesma nave. E ocorreu uma semana antes, dia 13, que eles viram. Porque quando o Birajara foi para o Rodrigo Guevara, para Catituá, ele falou, quando ocorreu isso? Foi naquele período que as meninas viram. Porque eu não tinha marcado lá dia 20 de janeiro. Então, veja bem, se for a mesma nave, que foi vista às 1h30 da manhã, e ela caiu às 8 ou 7h30, essa nave ficou de 6 horas no ar, com essa dificuldade tentando voar. Mas é uma hipótese, não estou afirmando. E, consequentemente, os militares talvez tenham passado a noite inteira atrás desse objeto, monitorando, para onde vai, mas com prontidão. E a essa também. Acrescentar alguma coisa que tem a ver com a pergunta que foi popular. Um dado que a gente conseguiu em meio aos nossos levantamentos. A pessoa que comandou por parte do Exército Brasileiro, a partir da ESA, todas as operações aqui, o Tenente Coronel Olímpio Vanderlei dos Santos, por coincidência, ele tem um curso que é chamado de QBN, ou seja, Guerra Química, Biológica e Nuclear. Talvez a própria escolha dele, talvez para o acompanhamento e controle disso tudo, tenha a ver justamente com esse tipo também de qualificação que nós descobrimos que ele também possui. Tá? Interessantíssimo. Outra coisa, como o professor Claudio Corvo estava citando, nós estamos então tentando também entender. Houve esse depoimento do Carlos, e ao que ele depõe, parece ser, então, uma semana antes do que o casal Eurico e Oralina teriam avistado. Ou, senhores, nós não estamos falando de uma nave só. Se eventualmente houve algum engano de data do Eurico e Oralina ao citarem e de forma generalizada disseram foi naquela ocasião do avistamento das meninas. Não sei se foi verdade nisso, mas tem alguma informação a respeito do ET que estava na Unicamp, na instalação científica lá na Unicamp, com relação à dor, a comportamento do ET, dor, emoção? Tem alguma informação sobre isso? Como ele reage? Não temos absolutamente nada de informação a esse respeito. Nada. A Unicamp não. Só a descrição das criaturas que obtivemos da CGS participativa dos fatos ocorridos aqui. Nesse sentido, não temos nenhum. Da Unicamp não tem nada? Nada. Com relação a este tipo de perguntas, a esse tipo de comportamento. Apenas descrição. Eles não só não revelaram nada, como negam, o doutor Badão Palhares, o doutor Conradi Neves, negam que esses seres estiveram com a sala. Sim. É por isso que eu cheguei atrasado e vocês estavam. Então, Deni, como é que você quer dizer, se esse ser tinha radioatividade de ser mandado por aquele contato, porque ele estava duas pessoas, depois dele, várias pessoas, ele passou por várias pessoas até chegar, por que só ele teria sido? Veja bem, não é radioatividade. Pode ser que esses seres são portadores, pode ser uma hipótese que nós orientamos, mas não estamos afirmando. Pode ser que esses seres sejam portadores de vírus ou bactérias que sejam mais fatais o ébola, em termos de tempo que ela age muito rápido. Eu estou brilhante. Carlos, delicioso. Realmente são filmagens impressionantes.
que mostram que o que alguns astronautas que já saíram do programa espacial, né, confirmaram, ou seja, a realidade desse contágio. É nessa sequência que nós temos o disparo. Repare que esse objeto simplesmente ele surge aqui e vai ser alvejado por um tipo de armamento que parte aqui dessa posição. Só que aqui nessa cidade teriam tomado. As nossas investigações não pararam, há cerca de um ano elas já se desenvolvem e conseguimos alguma coisa de muito interessante, já mais detalhada, lá na Unicamp, na Universidade de Campinas, e o Vitório Pacatini irá expor os senhores. Boa tarde, senhores. Então, dentro dessa linha que nós estamos procurando adotar, desde o início, é do nosso maior interesse saber, a partir do momento que essas criaturas foram retiradas daqui de Varginha, foram levadas para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações e para Campinas, onde tivemos a oportunidade de saber, por intermédio de um cientista presente no meio da Unicamp, que nos revelou a participação do Dr. Fortunato Badam Palhares na autópsia de pelo menos uma dessas criaturas. Ocorre que de lá para cá nós estamos tentando levantar mais informações, já que muitas portas estão sendo fechadas, porque as próprias autoridades militares estão percebendo que nós nos aprofundamos na pesquisa e estamos conseguindo descobrir muitos dados que nos deram condição de afirmar a existência dessa operação de captura, mantença e transferência dessas criaturas daqui de Varginha para Campinas. Da nossa investigação do Deus, Claudeiro. Além desse laboratório de acesso restrito que tem no setor de biologia, também informações nos chegaram que existe um outro, segundo laboratório, também de acesso restrito, de uso militar, que foi construído na época da ditadura, entre 74 e 76, lá no Hospital das Clínicas, dentro da Unicamp. Nós tivemos também algumas informações, alguns fragmentos de militares, de que pedaços metálicos que foram para a ESA, depois nós vamos explicar com mais detalhes, isso acabou indo para algum lugar. Aqui, inclusive, em Pouso Alegre. E na Faculdade de Direito de Campinas, ele foi questionado por um quartanista de Direito, que lhe perguntou, talvez até para aliviar um clima da palestra técnica que ele ministrava: professor, e a respeito daquela história que alegam que o senhor teria estudado, necropsiado as criaturas lá do ET de Varginha? Ele disse: talvez, se você me repetir esta pergunta dentro de alguns anos, eu possa lhe dar uma tréplica e, portanto, lhe responder com mais liberdade. Então, vem se juntar com as informações das ocorrências aqui em Varginha. Nós estamos investigando, ainda não temos certeza se ele está falando a verdade ou não, está em fase de investigação, mas ele diz o seguinte, que dia 13 de janeiro, não foi dia 20, dia 13 de janeiro, ele é piloto de ultraleve, ele estava na Fernão Dias, com destino a Três Corações, onde iria se encontrar com alguns amigos e depois iria seguir para Belo Horizonte, que eles iam fazer um campeonato de ultraleve. Tá? Como o professor Claudeiro havia citado, que nós estamos investigando, é uma testemunha que surgiu no andamento das investigações. Ocorre que uma coisa é um fato notório, que se esse cidadão um Vivaldino, um espertalhão, está procurando fama, está procurando aparecer na imprensa de alguma forma, eu diria que é um espertalhão bastante inocente, para não dizer até bastante bobinho, porque ele implica o Exército. Então, por tudo que nós temos pesquisado, os contatos que nós tivemos com militares, nós percebemos um medo muito grande, e com civis também, dessa questão de militar, de exército. Não sei se isso é resquício do golpe militar, mas o fato é que ninguém em sã consciência, durante todo o transcorrer do ano de 96, veio à tona para falar dos militares se não tivesse muita certeza do que estava falando e para ficar incógnito. Algumas contradições aparentes dentro do depoimento do Carlos em relação ao resto da história que nós conhecemos.